Salmo de número 119. Vamos ler a partir do verso 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Pai, eu te dou graças por essa noite, Senhor. Obrigado pelo seu povo estar reunido aqui essa noite, para ouvir a sua santa palavra. E eu te peço, Senhor, não te peço outra coisa, senão que apenas a sua palavra seja falada, exposta, ensinada e pregada, pois ela é o tema dessa mensagem, a sua palavra, pois a exposição dela dá luz e entendimento aos simples. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é a nossa comida, ela é a nossa proteção, é a razão da nossa fé. Senhor, vivifica-nos essa noite, segundo sua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, para entendermos a sua palavra. Desvenda os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da sua lei, Senhor. Que a graça do Senhor conduza essa reunião, que o temor do Senhor recaia sobre nós, e que o Senhor nos faça crescer essa noite, no conhecimento das Escrituras, para que possamos te amar, te honrar, te servir e te temer, como o único Deus e verdadeiro Deus. Em nome do teu Filho Jesus, amém e amém. Bom, eu quero falar essa noite um tema muito urgente, oportuno e necessário. Quero trazer hoje a nós a necessidade de conhecimento bíblico. Com urgência, a igreja, o cristão, precisa voltar ao estudo das Escrituras. Eu quero fazer aqui diante de vocês, aqui, através dessa pregação, aqui para as pessoas que vão me assistir, um apelo urgente à igreja brasileira, à cristandade brasileira, à nação brasileira, que volte às Escrituras, que volte ao estudo profundo das Escrituras, que volte a ser a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o alicerce da igreja, o fundamento da igreja, o vetor que conduz a igreja na verdade. Talvez não há tema mais oportuno, mais urgente, mais necessário para a igreja contemporânea, para a cristandade contemporânea, para os cristãos do nosso século, do que o conhecimento bíblico, do que o conhecimento escriturístico. Você está assistindo aí na TV, nos canais de comunicação, ou mesmo onde você mora, você tem visto a passos largos o naufrágio da fé, o naufrágio da cristandade, a apostasia, a derrocada da igreja, a destruição, a descaracterização da igreja. Você tem visto a distorção que tem ocorrido no evangelho e no evangelicalismo brasileiro. Você tem visto a igreja tolerar pecado, heresias, pecados, heresias e elementos estranhos junto ao corpo de Cristo. Você tem visto o sincretismo, o abandono da fé, a miscigenação do evangelho brasileiro, da cristandade brasileira. Você tem visto heresias, meninices e equívocos em alguns círculos chamados evangélicos, cristãos. E tudo isso está sendo dado, tudo isso é fruto da igreja contemporânea, do cristão moderno ter se afastado das Escrituras, ter deixado de ser uma igreja estudiosa, ter deixado de ser
uma cristandade bereana, que examinava nas Escrituras para ver se isso era assim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Fundamento é as Escrituras. A base e razão da nossa fé é as Escrituras. O alicerce da vida cristã, desde a vida conjugal, social, a espiritual, ministerial, são as Escrituras. E você está vendo, Oséias 4,6 diz, o meu povo. Quando ele diz o meu povo, ele não está dizendo os ímpios. A palavra está sendo destinada a um grupo específico, está sendo proferida, escrita, liberada a um grupo específico. E esse grupo é o meu povo, o povo de Deus, o Israel. Posteriormente, consequentemente, a igreja, o meu povo, a cristandade naufraga, o meu povo se perde, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não seria esse o motivo da destruição da igreja, da descaracterização? Não seria esse o motivo da igreja estar perdida? E perdido nós podemos usar esse termo para desnorteada, sem alvos, sem norte, caminhando como uma barata tonta. Meu povo se perde, a igreja se perde por falta de conhecimento, por aplicar o conhecimento, por deixar com que o conhecimento a conduza, a alimente, a guarde, a proteja. Semelhante aos dias de Oséias, isso está acontecendo. Deus bradando dos céus, o meu povo naufraga, o meu povo se perde, se corrompe, bate cabeça, se destrói, se desintegra, se dilui, por falta de conhecimento, e falta de conhecimento bíblico, escriturístico, canônico. Provérbios 29:18 diz, não havendo visão o povo se corrompe, não havendo profecia o povo se corrompe, não havendo palavra o povo se perde. Parece que nós estamos vivendo esse tempo, parece que não há uma palavra, não há uma visão, não há uma direção, não há um alicerce, não há um fundamento, não há uma base. Por isso o povo está se corrompendo, por isso que tem cristãos se corrompendo, igreja se corrompendo, sendo levada após outros deuses, sendo entregue à carnalidade, à lascívia, à prostituição, às heresias e blasfêmias, que estamos vendo. Então o meu povo se corrompe. Por quê? Qual é a causa da corrupção, da degradação, da execração que está acontecendo no nosso meio? Falta de visão, falta de profecia, falta da palavra, falta do conhecimento bíblico, teológico, histórico. Juízes 17:6 diz, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia ser reto aos seus olhos. Esse texto está ensinando que aquele dia não havia rei. Se não havia rei, não havia autoridade. Se não havia autoridade, não havia lei. Não havia lei em Israel. E cada um seguia a sua própria lei, seu próprio desejo, seu próprio destino. Nunca houve uma geração que tem tanta falta de um rei como essa, tanta falta de uma lei como essa, nunca houve uma geração que tem tanta falta de uma palavra, ou da palavra, como essa. Por isso você vê cada um fazendo o que é reto, o que é bom, o que julga ser correto aos seus olhos. Cada um funda o seu método doutrinário, segue a sua profissão de fé. Cada um julga que o seu credo é o correto, o seu cristianismo e a maneira de conduzi-lo é correta. Mas a maioria desses credos, a maioria dessas igrejas, a maioria desses chamados cristãos não tem a fé, não tem o cristianismo fundamentado na palavra, na revelação da Escritura. Nos 66 livros que nos foram deixados. Por isso que você não vê uma homogeneização da fé, você não vê uma compatibilidade. E você vê grandes discrepâncias, você vê igrejas e profissões de fé diametralmente opostas entre si, que se divergem entre si, de uma maneira desenfreada e profundíssima.
Por quê? Porque não há lei em Israel, não há fundamento, não há palavra. As pessoas estão seguindo as ciências sociais, o humanismo secular, o evolucionismo, a filosofia, estão fundamentando a fé nessas coisas. E por isso o que está acontecendo? Perdição, destruição, descaracterização. Então o meu apelo é para que nós voltemos às Escrituras, é para que nós voltemos ao conteúdo bíblico, é para que nós andemos e fundamentemos o nosso cristianismo apenas nas Sagradas Escrituras. Esse foi um brado de Martinho Lutero na Reforma Protestante no século XVI, quando ele diz sola Escritura, não mais encíclicas, bulas papais, não mais a tradição, só a Escritura, só a Bíblia, só a palavra de Deus, ela é a razão da nossa fé. E eu acredito que o grande problema da igreja contemporânea, do fracasso da igreja atual, o grande problema do nosso cristianismo ser débil, burocrático, carnal, mundano, é a ignorância acerca da pessoa de Deus, a ignorância acerca das Escrituras, a ignorância da revelação de Deus na sua palavra. Pois os textos são claros, o meu povo, a igreja de Deus, está se perdendo, está sendo destruída, golpeada e saqueada pelo inferno, está sendo tripudiada pelo pecado, por falta de conhecimento, por seguir outros deuses, falsas doutrinas, por estar virando uma igreja sincrética, diluída, híbrida, descaracterizada, falsa, fraca, anêmica, débil, não tem a substância teológica, bíblica, histórica, clássica, está perecendo por isso. Conteúdo superficial, uma água rala, uma fé barata, uma graça barata, é isso que estamos vivendo. Não é a robustez da igreja apostólica. A Bíblia diz em Atos 2 que uma das ênfases da igreja, os segredos e os pilares da igreja primitiva era que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Doutrina, palavra com teor, conteúdo escriturístico, dado por Deus. E nós precisamos perseverar, não só tinham a doutrina como fundamento, mas perseveravam, insistiam em compreendê-la, insistiam em entendê-la, insistiam em estudá-la e insistiam em aplicá-la. Por isso foi a igreja mais bem sucedida de todos os tempos, não eximindo suas falhas. Jesus diz: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais. É um erro grave quando não se conhece as Escrituras. É um erro, é um equívoco não conhecer as Escrituras. Errais. Outro texto diz: pecas em não conhecer as Escrituras, pois elas testificam de salvação e vida eterna. É um pecado não conhecer as Escrituras. É um erro grave não conhecer as Escrituras. Se você que está aqui ou você que vai me ouvir é um analfabeto das Escrituras, não tem conteúdo bíblico no seu cristianismo, você é um cristão fraco. Dificilmente você vai alcançar vitória sobre o pecado, contra Satanás. Dificilmente você vai ter êxito na sua profissão de fé, no seu ministério. O que a igreja precisa é de conteúdo bíblico. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao invés disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto este fizer prosperará. A prosperidade cristã, espiritual, ministerial, só se vem
quando a lei do Senhor é a tua meditação de dia e de noite. Estamos vivendo um analfabetismo bíblico como nunca houve. Nunca se publicou tantas Bíblias como nesse século, nunca se vendeu. 3 décadas atrás, só na nação brasileira, foram feitas 160 milhões de impressões de exemplares bíblicos. Só na nação, 160 milhões de Bíblias. Isso há 30 anos atrás. Temos Bíblias por internet, pelo advento eletrônico, em traduções das mais diversas. Mas nunca fomos um povo tão sem cultura bíblica como nós somos. Existem dentro das igrejas pessoas letradas em diversos assuntos. Temos médicos, doutores, filósofos, professores, mas analfabetos da Bíblia. Pessoas sem um profundo conhecimento bíblico. Temos até teólogos, mestres, que estudam filosofia, história, hermenêutica, exegese, escatologia, mas tropeçam em detalhes mínimos das Escrituras. Procuram tanto estudar sobre as Escrituras, que esquecem de estudar as Escrituras. Sabem tanto a respeito da Escritura como ninguém, mas sabem tão pouco a Escritura como muitos. Certo jovem que eu estava discipulando, estava muito preocupado com o conhecimento secular. Estava perguntando, quero saber sobre os 5 pontos de Calvino, quero saber sobre remonstrância, eu quero saber sobre os cânones de Dort, eu quero saber sobre quem foi João Calvino, eu quero saber sobre a reforma, as 95 teses de Lutero, eu quero saber sobre hermenêutica, exegese. Eu falei, meu querido, jovens de 16, 17, 18 anos, isso é importante e você deve saber, só que agora não é tempo. Você precisa primeiro se saturar da palavra. Você quer conhecer muito a respeito da palavra, você precisa conhecer a palavra. Você precisa se conhecer sobre a palavra. Quando você virar um PhD sobre Elias, Davi, Salomão, Paulo, Moisés, você vai ter tempo para ler outros autores. Quando as fontes da palavra se esgotarem, você pode procurar outros autores. Busque a palavra. Você precisa ser como John Bunyan. A biografia de John Bunyan diz que ele tinha tanto conhecimento bíblico que se cortasse suas veias não sairia sangue, sairia versículos. Você pode ver isso no livro Peregrino, O Progresso do Peregrino. Você vai ver quantos textos e analogias e paralelos e trocadilhos bíblicos ele faz. Nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos voltar a ser exímios estudiosos das Escrituras. Só as Escrituras, só a palavra de Deus, elas são fontes inesgotáveis. 66 livros, escritos por mais de 40 autores diferentes, que têm todos o mesmo tema central: o Cristo que havia de vir, nascer, morrer e ressuscitar e se ascender aos céus. Você precisa de conhecimento. Você precisa ser como o puritano Robert Murray M'Cheyne, o jovem que desenvolveu uma leitura e uma vida devocional que surpreendeu a todos da sua geração. Ele era conhecido como um jovem que não era como os demais. Um homem que atingiu um grau de santidade muito elevado, de piedade, de devoção. Suas pregações eram fervorosas, o seu período de oração, o seu devocional. E qual o seu segredo? A leitura diária das Escrituras. Perguntaram para o Paul Washer. Muitos jovens vêm a mim, ele dizendo, e perguntam: como eu posso crescer? Como eu posso ser homem de Deus? Como eu posso me santificar? Como eu posso fazer isso, aquilo? Paul Washer responde: Robert Murray M'Cheyne. Robert Murray M'Cheyne. O que significa isso? Vá para as Escrituras, sature-se da palavra, sature-se das Escrituras. Ele lia o Velho Testamento uma vez, Salmos, Provérbios e o Novo Testamento 2 vezes por ano, todos os anos. E foi lançado no Brasil há algum tempo a Bíblia Devocional de Robert M'Cheyne.
e alguns dias vai estar aqui à venda para vocês. Esse era o segredo, as Escrituras. Lê-las diariamente, meditá-las, decorá-las, saturar-se das Escrituras. Estava em casa esses meses agora, meu filho recém-nascido, e a Suzana o tempo todo, a minha esposa, por conta da criança, e não estava tempo para ter vida devocional. Bem, você precisa ler as Escrituras, você precisa orar, e eu vendo que não tinha jeito, veio uma ideia: bem, coloca a Bíblia falada no computador, enquanto você vai cuidando, você vai escutar, ao menos escutar as Escrituras. E por coincidência, ela nem sabia que eu ia pregar esse sermão. Quando eu cheguei lá para me trocar, ela estava ouvindo Hebreus. Não fique sem as Escrituras, seja a Bíblia falada, seja vídeo, seja lendo a própria palavra, não fique sem a meditação, sem o alimento das Escrituras. Josué 1:8 diz: não se aparte da sua boca as palavras desse livro, antes medita nelas de dia e de noite, então prosperará o seu caminho, e prudentemente te conduzirá. Precisamos das Escrituras. Elas são importantíssimas, elas são fundamentais. E a igreja brasileira precisa se despertar para essa riqueza, para esse tesouro. Colossenses diz, se eu não me engano, todos os tesouros estão nele ocultos. Nele, Cristo, na palavra, há tesouros aqui ocultos. A igreja brasileira precisa voltar à pregação expositiva. Era a marca da igreja histórica, era a marca dos reformadores, era a marca dos pais, a exposição das Escrituras. Pregar expositivamente, explicar o texto na íntegra, capítulos inteiros, livros inteiros, versículos completos. Uma igreja que prega a palavra expositiva é robusta, é forte, é educada, é intelectualmente, biblicamente, teologicamente mais douta. E nós precisamos disso. O evangelho que está sendo exposto aí é híbrido, é miúdo, é dividido, é temático. As pessoas pegam um tema e encaixam no texto, ao invés de tirar do texto o tema. Estão fazendo isso. Então você ouve um sermão e pensa que aquilo é bíblico e verdadeiro, porque ele usou um texto. Não, ao invés de expor o texto. Eu não tenho que reinventar, a Bíblia já está revelada. Eu tenho que explicar o que está escrito. E a igreja só vai crescer quando ela estudar a Bíblia expositivamente, sistematicamente, de Gênesis a Apocalipse. E quando nos púlpitos tiver o ensino claro das Escrituras, você não precisa de um tema tirado das Escrituras, você precisa de toda a Escritura, de todo o conselho divino. 1 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, redarguir e exortar o homem para completo, toda boa obra. Então nós só vamos ter uma saúde espiritual, só vamos voltar a ser uma igreja robusta, poderosa, só vamos manifestar os mesmos prodígios da igreja primitiva, quando a base, razão, alicerce, fundamento da nossa fé, vida cristã, ministérios, for única e exclusivamente a palavra. A palavra de Deus tem que voltar a ser o centro do culto. Há igrejas que o sermão é 20 minutos, 15. Há igrejas que a parte mais insignificante, irrelevante, é a parte da pregação. É 1 hora para musicalidade, coral, mais meia para testemunhos, outra meia para recados, shows, apresentações, petições, campanhas. Sobra ali 15, 20 minutos para pregação, que o pastor provavelmente não estudou, que vai ser apresentada para a igreja de forma triunfalista e motivacional. A base para o crescimento de uma igreja é oração e pregação. Se você vê os grandes empreendedores eclesiásticos, os gênios e os gurus de crescimento da igreja, o que eles usam para o crescimento da igreja moderna, você se escandalizaria.
a conferências, congressos, livros, a simpósios de como fazer uma igreja crescer. Então você vê essas aberrações que são essas campanhas, na tentativa do enchimento de uma igreja. E todas essas campanhas e esses congressos ensinam diversas formas de métodos de crescimento, mas omitem a oração e a pregação. A Bíblia diz, meu irmão, que o segredo dos avivamentos era a pregação. Só em Atos está escrito 29 vezes essa palavra. E pregavam com ousadia a palavra. 29 vezes está escrito isso. Era o segredo do crescimento. Os avivamentos de Atos e os avivamentos posteriores e os dos últimos 5 séculos tiveram sim um derramar do Espírito. Houveram manifestações espirituais, sim. Mas todas elas, aquilo não era a causa, era o efeito da pregação. Era o evangelho exposto, a pregação do evangelho que trazia esse derramar. Assim também foi em Atos. O Espírito não veio por si só. 3 anos e meio teve um expositor do evangelho, um reformador, um profeta, Jesus Cristo, pregando o evangelho do reino. Depois da exposição em todo Israel, desce o Espírito Santo e temos o avivamento. Os avivamentos que nós temos aí são avivamentos que há o derramar, que há os supostos prodígios e sinais. Todavia, não vêm acompanhados da pregação expositiva, robusta, fiel do evangelho. Então eu não posso crer que isso é avivamento. O fruto do avivamento é a pregação da palavra, o ensino da palavra, a exposição do evangelho. É isso que traz avivamento. E você que faz parte dessa igreja não pode dar o luxo de ser um analfabeto da fé. Não pode dar o luxo de andar como menino inconstante, levado ao redor de vento de doutrina. Não pode crer em qualquer espírito, como João diz antes, provai-os, para ver se são de Deus. Não pode ser levado por qualquer moda nova que vem. Modismos avivalistas, modismos reformados, modismos tradicionais. Você tem que ficar com a palavra. Não tem ninguém inventando a pólvora mais, a roda. Já foi. Quando a Bíblia foi fechada, a Escritura foi completa. Temos que estudá-la com fé simples e devoção. E eu quero trazer a você, essa noite, à luz do Salmo 119, a importância das Escrituras na nossa vida. À luz do Salmo 119, você vai ver a importância que as Escrituras têm, e a primazia, a centralidade que ela deve ter em nossa vida. O Salmo 119 é um salmo brilhante, é o maior salmo da Bíblia, e é o maior livro da Bíblia em capítulos. Há muitas especulações quanto à sua autoria, mas fica patente que a autoria do Salmo 119 é dada a Davi. O rei Davi escreveu o Salmo 119. E é um salmo que louva a palavra, é um salmo que glorifica a palavra, enaltece a palavra e dá ênfase à importância devida que a palavra tem que ter. E nós vamos discorrer alguns textos, alguns versículos, e vê-los na aplicação prática, a eficácia e o efeito que eles têm em nossa vida. Preste muita atenção. Vamos ver então o Salmo 119 no verso 1. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Ele vai iniciar o salmo dizendo bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, mais do que feliz, bem-sucedido, completo, realizado. Então o salmista inicia o salmo dizendo: feliz é aquele, mais que feliz é o homem, realizada é a mulher, triunfante, vitorioso é o cristão que
que anda nos caminhos do Senhor, que obedecem às Escrituras, que conhecem os mandamentos. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Então ele está dizendo, felizes, bem-sucedidos, completos, mais do que felizes, são os que conhecem a palavra e aplicam na sua vida. Então essa mensagem é para você, que quer sucesso, claro que você quer, eficácia no que você faz, triunfo no que você almeja, para você que quer realização e completude. Você quer saber o segredo? Conheça a palavra e aplique-a em sua vida. Então ele vai dizer, e vai iniciar o salmo dizendo, bem-aventurados são os que guardam os seus testemunhos, e bem-aventurados os que andam na lei do Senhor. Então esses de fato são felizes, de fato triunfam, de fato são bem-sucedidos. Verso 5, tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Consciente da importância da palavra, o salmista faz do versículo 5 uma oração, consciente da eficácia, da importância das Escrituras. O verso 1 é como uma oração, que você deve tê-la também como oração. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos, de maneira a poder eu observar os seus estatutos. Ele estava dizendo, conduz minha vida, Deus, conduz a minha vida de forma que eu conheça, observe os seus mandamentos, mas não só os conheça, mas pratique na minha vida diária. Então ele inicia a bateria de declarações sobre a palavra. Ele inicia já no verso 5 fazendo uma oração. Deus, não faça só com que eu conheça as Escrituras, mas faça com que eu as observe diariamente e pratique e aplique em cada conceito da minha vida. Então o que é o desejo do salmista? Antes mesmo que ele venha conhecer ou que ele venha explorar todo o capítulo, ele já vai dizendo, Senhor, eu preciso não só conhecer seus estatutos, mas praticá-los, aplicá-los em minha vida. Que essa seja a sua oração. Conduz minha vida de forma que eu conheça e obedeça às Escrituras. Verso 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Então primeiro, a palavra me faz bem-aventurado, me faz feliz, me faz ter sucesso. Segundo, minha oração deve ser para que eu a observe diariamente e aplique no meu conceito diário de vida. Terceiro, a palavra me livra da confusão. Nós estamos vivendo todo tipo de espécie de confusões. Nós vivemos num mundo confuso. Leis que eram, agora não são. Verdades que eram, agora não são. Mudança e inversão de valores, confundindo famílias, pais e mães, profissionais. Vivemos num tempo de confusão. Mas para nós cristãos, nenhuma outra coisa tem sido motivo de tanta confusão quanto a confusão doutrinária. Nós estamos vivendo um tempo de uma descaracterização, de uma perda da identidade doutrinária na igreja. As pessoas não sabem simplesmente o que crer. Há uma mistura de pentecostal com reformado, tradicional com liberal. As pessoas simplesmente não sabem o que crer. Elas estão confusas. O advento da internet, do YouTube, livros e mais livros publicados, as pessoas leem de tudo. Leem autores que se contrapõem, leem autores que se divergem entre si, leem autores que são inimigos uns dos outros, mas essas pessoas consomem ambas as doutrinas e fundamentam uma terceira doutrina que é confusa. Estamos vivendo um momento de confusão, confusão de todas as espécies sobre doutrina, porque a nossa igreja, principalmente a brasileira, ela não tem muita história,
ela não tem fundamento, ela não tem espinha e coluna vertebral. Então ela absorve tudo quanto é tipo de movimento, trazendo confusão à membresia. Então a pessoa não sabe no que crê, não sabe mais se batismo com o Espírito Santo é bíblico, línguas cessaram, são para esse tempo, cessaram com a compilação do cânon, não sabem mais qual é o motivo da salvação, se eu participo da salvação, livre-arbítrio, ou se é graça irresistível, e uma série de problemáticas. Há uma confusão no que crer, há uma confusão em entender, em aplicar. Mas o salmista dá um segredo. Ele diz aqui: então eu não ficarei confuso. Qual é a forma de eu não ficar confuso? Atentando eu para os seus mandamentos. A maioria das pessoas que fica confusa é que tem um conhecimento superficial da fé, do evangelho e da palavra. Então, levada pela astúcia de falsos líderes, ou de uma pregação, ou de um livro, ou de um evangelho distorcido, ela se confunde. Mas aqui o salmista está dando o remédio para você vencer a confusão doutrinária, bíblica e teológica. Você precisa conhecer bem a verdade, porque aí você não cai em nenhuma mentira. Você precisa se saturar da palavra. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão confusas, é porque tem um conhecimento superficial. 2 Timóteo 4,1 diz o quê? Porque virá o tempo que não sofrerão a sã doutrina, e tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. As pessoas vão ser levadas por ventos de doutrina, por engano, por doutores segundo a sua lei, porque têm um conhecimento débil, e ficarão confusas, inverterão a verdade, e seguirão falsos líderes. 1 Timóteo 4,1 diz que o Espírito afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As pessoas estão confusas, estão ouvindo espíritos enganadores, doutrinas de demônios, estão amontoando para si doutores conforme as suas concupiscências. Gálatas 1,6: maravilha-me que tão depressa passeis para outro evangelho, senão esse, o da graça. Os gálatas estavam confusos na sua doutrina, estavam sendo contaminados pelos elementos judaizantes, confusão, por causa da superficialidade. Efésios 4,4: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Então você vê vários aspectos que a Bíblia já adverte de confusão bíblica, teológica, falsos mestres, doutrina distorcida, as pessoas confusas quanto ao que crê. A confusão já fazia parte da época apostólica, a distorção, as heresias e a confusão. Mas o salmista está dando aqui a saída para você não se confundir, para você ter sua fé bem embasada, bem alicerçada, e saber muito bem no que crê, ter convicção no que crê. Como? Saturando-se das Escrituras, da palavra de Deus, não de formas alternativas, de literatura extra-bíblica, mas da própria Escritura. Se você notar, os Gálatas, bem como os outros aqui na era apostólica, eles se perdiam, porque o conhecimento deles ainda era superficial. Paulo chama de meninos inconstantes, leite, pouco conhecimento, superficial, débil. Então esse tipo de cristão tem a tendência de ser enganado, de ser confundido mais facilmente. E o segredo, Davi está dizendo: eu não serei confundido, eu não ficarei confundido. Por quê? Porque eu me atento, eu estudo, eu me aprofundo na palavra. Se você notar, os grandes homens e teólogos do passado eram convictos no que eles afirmavam. Por quê? Eram tremendos possuidores de conhecimento bíblico. Então eles tinham convicção do que eles falavam. Verso 7: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos.
a maneira certa do homem louvar. Olha só, a palavra ensinando sobre louvor. Ele diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração. Quando? Somente depois que tiver aprendido os teus justos juízos. Qual o louvor ideal para Deus? Olha a aplicação da palavra no louvor contemporâneo. Ele quer ouvir louvor de lábios que estão saturados da palavra, de lábios que conhecem a quem estão dirigindo o seu louvor. Louvarei com pureza, com retidão de coração, somente quando tiver conhecimento bíblico. Então, um louvor, a adoração da igreja, a adoração de um músico, ela é de melhor maneira, de forma melhor recebida, de forma melhor praticada, quando sai de lábios que estão cheios da palavra. O verso 7 é a maneira correta do homem entoar louvor a Deus. Nós temos igrejas recheadas e nós estamos vivendo o movimento do louvor e adoração contemporâneo, e nós temos milhões de adoradores, mas a maioria sequer sabe que Deus adora, sequer conhece seus atributos, sua personalidade, quem é esse Deus, sequer conhece o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele aprova, o que ele reprova. Como esse louvor vai ser com retidão de coração, bem aceito as narinas do Senhor, bem agradável ao Senhor? Ele está dizendo que esse louvor precisa ser depois, vindo de lábios que o conhecem, que o estudam, lábios que conhecem a sua lei, os seus mandamentos. Esse é o verdadeiro ministro, esse é o verdadeiro cantor evangélico, esse é a verdadeira igreja que louva com conhecimento, adora com conhecimento. Lembra da mulher samaritana? Jesus disse para ela: vocês adoram quem não conhece, vós adorais quem não conheceis. Como que Deus vai receber um louvor se ele não é para ele? Você está dando um louvor para um Deus que supostamente você pensa que é o verdadeiro. Então, a maneira correta de louvar: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido teus justos juízos. Verso 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Sabe o que o verso 9 ensina? A santificação através da palavra. Por que o texto é destinado aos jovens? Porque sabemos que nessa época da vida, os jovens são assediados à impureza, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Então era a incógnita dos jovens, a pergunta e a dúvida: como me manter puro na minha juventude? Como me manter santo na minha juventude? Como guardar olhos, mentes, o meu corpo? Como conservar pureza numa época que os hormônios estão à flor da pele e há diversas tentações e propostas para minha queda? Como purificará, ó jovem, o teu caminho? O salmista responde: observando conforme a tua palavra. Vai para a palavra, jovem. Santifique-se através da palavra, sature-se através da palavra, medite nas escrituras. Romanos 12: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transforma a mente, a palavra santifica a mente. 2 Coríntios 10:5 diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A obediência da palavra. A sua mente tem que ser escrava, prisioneira das escrituras. João 17:17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orando pelos discípulos, dizendo: santifica-os. Como eu vou santificá-los? Pela palavra. João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa, a palavra santifica, a palavra purifica. Introduza a palavra na sua vida, jovem. Use a palavra como forma de santificação. Muitos perguntam, querem fórmulas mágicas para vencer a imoralidade, para se manter puros. A resposta para a pureza está na palavra, e a resposta para a pureza é a própria palavra.
observando conforme a tua palavra, aplicando a tua palavra, meditando a palavra, saturando-se da palavra, praticando a palavra. É assim que temos pureza. A palavra tem teor santificador, ela é viva e eficaz, ela é espírito e vida, ela não é uma literatura morta, escrita por um autor morto, é uma literatura viva, escrita por um autor que vive para sempre, e ela tem poder de santificar o jovem. A santificação através da palavra. Verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos ver outro benefício da palavra. O grande dilema da cristandade, o pecado. Lamentação de Jeremias diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Não é essa é o grande lamúria? Não é o grande dilema da sua vida, o grande gigante que você tem que enfrentar? Não é a grande polêmica do seu ser, da sua existência? O pecado. Como lidar com o pecado? Como vencer, sobrepujá-lo, subjugá-lo, ter vitória sobre ele? Esse elemento que tanto te esbofeteia, te machuca, humilha e destrói. O pecado. Pecado é a causa da separação do homem e Deus. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas transgressões encobrem o vosso rosto para que eu não os veja. E ele está dizendo aqui, qual é a forma para não pecar? Ele traz duas declarações. Primeiro, não pecar contra ti. O salmista tem uma visão tão elevada de pecado e de Deus, que ele sabe que todo pecado é cometido contra Deus. Em primeiro lugar, em primeira instância, todo pecado, direto ou indiretamente, é cometido contra Deus. E ele dá a resposta: eu escondi a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha aqui que o salmista está nos ensinando, não basta conhecimento intelectual, não basta conhecimento acadêmico, não adianta acumular a palavra na mente, informação, não adianta processamento e dados na mente, filosóficos e intelectuais, não, ele escondeu no coração, na alma, na sede das emoções, como algo vivo, como algo incandescente, sendo marcado em brasa no seu coração. É dessa maneira que ele venceu o pecado. Nós conhecemos muitos teólogos que estão na lama do pecado, muitos homens de uma cabeça e uma mente enciclopédica, todavia são pessoas imorais. Por quê? Porque possuem conhecimento, dados, história, filosóficos, e engordam suas cabeças, mas o coração está sem fogo. Davi escondiu no coração, em brasas. Davi já estava vivendo a nova aliança. Marca as suas leis nas tábuas do meu coração, esconde-as no meu íntimo, no meu cerne, no meu poder de volição, coloca no meu cerne, porque aí eu não peco contra o Senhor. Faz da palavra algo vivo, crava ela nas minhas entranhas, escondi, alojei, enclausurei, involucrei no meu coração, nos meus sentimentos, com sede, desejo, vontade, e assim não pequei contra ti. Conhecimento acadêmico, filosófico, intelectual não apenas não é suficiente. Piedade e fervor, devoção e ortodoxia, lembre-se disso. Verso 12: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Agora é uma oração. Eu tenho dito aqui que o melhor exegeta, o melhor hermeneuta, o melhor teólogo, o melhor apologeta é o Espírito Santo. Esses termos que eu usei são os termos e os estudos que são responsáveis pela interpretação da Bíblia. E não há melhor teólogo, não há melhor intérprete da Bíblia do que o Espírito Santo. E o salmista vai dizer, há trechos da sua lei que são profundos,
Há trecho dos mandamentos complicados, eu não consigo entender tudo. Então ele vai orar a Deus e dizer: dá-me entendimento, ensina-me os teus estatutos, mostra-me como eles funcionam, revela-me o teor deles, a profundidade deles, o significado, ensina como colocá-los em prática, ensina de fato o que o Senhor quis dizer nesta declaração. E Deus, por divina revelação, iria instruí-lo. Você deve estudar a Bíblia sim, grego e hebraico. Você deve buscar os originais, você deve ter material de apoio, de estudo, você deve contar com tudo isso. Todavia, sobre a égide do Espírito Santo, com espírito de oração, com devoção, com piedade, você estuda as Escrituras, deixando que o Espírito Santo conduza você e te revele o cerne daquele texto. É isso que o salmista está dizendo: meu exegeta, meu hermeneuta, meu apologeta é o Espírito Santo. Você não entende um trecho? Você não sabe o significado daquele trecho? Estude, pegue todo o material possível, vê na história da igreja como era interpretado. Todavia, ore: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me mostra o teor, me mostra a aplicação disso. Era o que Davi fazia. Verso 18: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da sua lei. Agora ele vai aprofundar. Um é para ensinar, o outro é dizer assim: Senhor, será que é só isso que tem no texto? Às vezes você tem que cavar mais fundo, você tem que garimpar certos textos. E ele está dizendo assim: Senhor, eu estou lendo aqui crua, nua a letra, mas desvenda os meus olhos para que eu veja a profundidade do que está por trás. Me dá a revelação desse texto, me dá a profundidade que ele tem. Eu quero garimpar e encontrar tesouros aqui nesse texto, nessa passagem. A Bíblia é tão profunda, é tão sacra, tão espiritual, que ela não tem você não apenas aprende aquilo que o texto mostra. Às vezes o texto tem mais vertentes, é mais profundo, é mais belo, é mais poderoso do que você imagina. E ele orava: desvenda os meus olhos, me faz garimpar, cavar mais fundo, para achar pedras mais preciosas. Você não pode passar largo por um texto assim. Você não pode passar por um versículo: não entendi, isso aqui não quer dizer nada. Gaste tempo, destrinche, estude, ore sobre o versículo, peça: desvenda os meus olhos, tem algo mais aqui, Senhor, eu não estou compreendendo o que este texto exatamente quis dizer. Há algo mais profundo, há algo mais poderoso. Você deve fazer isso com a Escritura, você deve fazer isso com qualquer texto, qualquer versículo, qualquer livro. Desvenda os meus olhos, para que veja o que? As maravilhas. Há maravilhas contidas aqui, há tesouros incalculáveis escondidos aqui. Você deve orar para Deus abrir. Versículo 20: a minha alma está quebrantada de desejar teus juízos, teus juízos em todo o tempo. A minha alma está quebrantada de desejar teus juízos em todo o tempo. Davi se compungia, se contristava, se quebrantava de tanto desejar os juízos e a lei. Ele está ensinando outra coisa para a palavra aqui. Você não deve só ler por obrigação, imposição, mandamento ou dever. Você deve ter fome da palavra, desejo da palavra. Eu me quebranto de desejo, eu me consterno de tamanha sede que eu tenho das Escrituras. Precisamos de uma geração que tem fome da palavra. Precisamos de ter um avivamento bíblico, escriturístico. Pessoas sedentas para terminar o culto e terminar de estudar em casa o que foi pregado. Pessoas que nas vigílias da noite meditam nos juízos de Deus, nos decretos de Deus, que têm fome de Deus, fome da oração, fome da palavra. Será que você fica quebrantado, compungido, contristado de tamanho desejo pela revelação divina? Davi ficava. Davi ficava, fome da palavra, desejo pela palavra, para que o seu estudo seja melhor,
mais profundo, mais eficaz. Leia ela, tendo fome. Verso 24, outro conselho, outro ensino, outro benefício que a Escritura traz. Também os teus testemunhos são o meu prazer, e os meus conselheiros. Presta atenção, Davi era um rei, ele tinha uma corte. Ele tinha Samuel, ele tinha Aitofel, ele tinha os filhos, ele tinha os reis, eles tinham os magos. Mas Davi dizia: meus conselheiros, plural, são teus juízos. Quer aconselhamento maior do que o aconselhamento bíblico? Sabe por que você quebra a cara tanto? Porque teu conselheiro é a sogra, tua conselheira é a mãe, teu conselheiro é o patrão, teu conselheiro é o jornal, a meteorologia, o guru, até pastor e profeta de meia tigela. Davi não, meus conselheiros são os seus mandamentos. Meu irmão, que revelação você precisa mais eficaz do que a palavra? Que testemunhos mais poderosos podemos ter senão o testemunho da palavra? A palavra, presta atenção pastor, mas a palavra tem capacidade de me aconselhar. Novamente eu cito Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, redarguir e conduzir todo homem a toda boa obra. A Bíblia é suficiente. Por que a igreja está batendo cabeça? Porque não se aconselha com as escrituras. Você quer um aconselhamento melhor para o casamento que 1 Coríntios 7? Você quer um aconselhamento melhor sobre as escrituras que é o Salmo 119? Você quer um aconselhamento melhor de vida civil, social, profissional do que o Sermão da Montanha? Você quer prática de vida cristã melhor que o Sermão da Montanha? A palavra de Deus deve ser nosso guia, nosso conselheiro, nosso oráculo, nosso guru, nosso vidente, nosso profeta. A palavra de Deus tem toda a resposta para a igreja, toda a resposta para a cristandade, toda a resposta para o homem. Ela deve ser o seu conselheiro. Você quer conciliar homens? Você quer consultar? Tudo bem, consulte Moisés. Ele é um bom conselheiro. Nos 5 livros narra os conselhos dele. Quer um outro conselheiro? Davi. 1 Samuel, 2 Samuel e Salmos. Você quer outro conselheiro? Salomão, o homem mais sábio da terra. Você quer outro conselheiro? Tem 4 evangelhos. Consulte com Jesus. Vá com o apóstolo Paulo. Quer saber sobre doutrina, teologia? Consulte 3 epístolas. Estes são nossos conselheiros. Verso agora 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Davi está dando a receita e o melhor remédio para a depressão. A depressão é o primeiro ou segundo mal do século. Ela está ali coladinha com a ansiedade. A minha alma está pegada a teu pó. Era um quadro depressivo, angustiado, pó, prostração, inércia, apatia, introversão, depressão. Você consulta tanta gente. Eu não estou aqui, meu irmão, eu não estou aqui desprezando a medicina, eu não estou aqui desprezando, eu não estou desprezando aqui os profissionais que cuidam dessa área. Muitos casos devem ter tratamento, sim, psiquiátrico, psicológico, mas Davi está dando aqui o primeiro remédio, e ele é eficaz, ele é poderoso. Minha alma está morta, pegada até o pó. Eu estou num quadro depressivo, desejo de suicídio, prostração, não quero me socializar, isolamento, falta de apetite, insônia, aumento de apetite, dormir demais, características da depressão. Ele estava vivendo esse quadro. A minha alma está pegada ao pó. Qual o remédio? Ele está dizendo aqui da atuação da palavra na depressão, do poder que a palavra tem contra a depressão. Você acha que a palavra vai perder para Freud? Vai perder para um psicotrópico, para um antidepressivo? Não, a palavra tem sua força contra a depressão.
E ele está dizendo, minha alma está pegada até o pó, mas vivifica-me, torna-me da vida, disposição, me reerga, me levante, me conduza novamente, através da tua palavra. E por que a palavra tem? Davi já estava vaticinando o que o escritor de Hebreus ia dizer. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que espada de 2 fios, e ela penetra até juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, e ela é capaz de discernir a intenção do coração humano. A palavra de Deus penetra de junta, medula, e lá onde a depressão se localiza, alma e espírito, ela penetra com poder curador, transformador, vivificador. Está depressiva, minha irmã? Vai para a palavra, medite a palavra, coma a palavra, estude a palavra, aplique a palavra, até que a depressão seja esmagada e expurgada da sua vida. O efeito da palavra contra a depressão. Verso 28, casadinha, irmã da depressão: a minha alma consome de tristeza, fortalece-me segundo tua palavra. Tristeza, área emocional, um dos grandes problemas da cristandade, lidar com as emoções, altos e baixos, tristeza, angústia, melancolia, disfunções emocionais, pessoas desequilibradas emocionalmente, ora choram, ora riem, ora se iram, ora estão pacíficas, ora são sociais, ora são antissociais, distúrbios emocionais. E o salmista está dizendo que há um remédio para isso, e ele é encontrado na palavra. Ele está dizendo: a minha alma se consome de tristeza, mas fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra traz equilíbrio emocional, parâmetro emocional, psicológico, controle, alicerce, base, solidez, estrutura. Vá para a palavra. Verso 30, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. 30, livre-arbítrio. Decida escolher a palavra, decida pela palavra, tome uma atitude. Ele está dizendo: eu escolhi o caminho da verdade, eu propus uma ação do sujeito a seguir teus juízos. Proponha-se, proponha abrir esse livro, escolha abrir esse livro, estude esse livro, siga esse livro, tome uma atitude contra esse livro, desempoeire esse livro, coma desse livro. Decisão, escolha, atitude. Eu estou dando a receita, mas se você não aplicar, não tomar o remédio, ela não tem força nenhuma. Jesus disse: não sejais, Tiago diz: não sejais só ouvintes da palavra, enganando-vos com falsos discursos. Não adianta eu ser só ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Mateus 7 diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, sensato, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, e ela não caiu. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras, vem num culto, ouve o sermão, lê a Bíblia, mas não as pratica, eu o compararei com um homem insensato, imprudente, que edificou sua casa, ministério, casamento, vida profissional, na areia. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Não adianta só ser admirador de sermão. Tem os irmãos, são os admiradores do sermão. Eles saem e ficam comentando os sermões do David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Paul Washer, John MacArthur, Paulo Júnior. Nossa, que sermão! Mas não coloca o mínimo princípio, o mínimo tópico em evidência na sua vida prática. Tem outros que são colecionadores de sermões. Eles têm 50 mensagens nos celulares, 60 mil DVDs em casa, colecionam os sermões. Olha, eu tenho a pregação chocante, eu tenho a pregação aprendendo com demônios, eu tenho a pregação o que é o Espírito Santo, eu tenho, se pudesse, até a do Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu tenho em livro.
só que eu não pratico nada. Colecionadores e admiradores de sermãos estão trazendo para si juízo. Então, escolha, decida pela palavra. 36. Inclina meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Olha que tremendo. Inclina meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Sabe por que ele comparou o testemunho e a cobiça? Sabe o que Davi está dizendo? Se eu tivesse uma inclinação para a sua palavra, igual eu tenho pela cobiça, eu seria o melhor profeta, pastor do que eu sou. Ele sabe o poder que a cobiça tem, o desejo, a compulsão. Ele sabe, ele está dizendo assim: inclina esse desejo, essa compulsão, essa voracidade para a sua palavra e não para a cobiça. Eu quero ter essa compulsão, essa gana, essa disposição, esse ímpeto, não para a cobiça, mas para os teus mandamentos. Está dizendo, use esse ímpeto, essa mesma volúpia com a palavra. Você deve ter o mesmo desejo. Quando a sua carne se abrasa, quando você tinha aquelas paixões no mundo e ia como um boi ao matadouro, como um rolo compressor, uma locomotiva diante do seu alvo, assim você deve ir para conhecer, meditar, praticar a palavra. Verso agora 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Davi está dizendo, agora eu sou livre, eu sou um homem livre, eu ando em liberdade. Por quê? Porque a palavra me libertou. Você que é escravo, escravo do vício, escravo das anomalias da alma, escravo da depressão, do pânico, da imoralidade, da lascívia, escravo, meu irmão, do pecado, vá à palavra. Não tem outra coisa, não tem outro remédio para liberar sua mente dessa podridão que a ocupa, desse quadro que é a sua realidade. Pastor, eu sou escravo do velho homem, eu sou escravo de manias, eu sou escravo de coisas bizarras. João 8,32, e conhecereis a palavra, não é outra coisa, a palavra, e a palavra conhecida vos libertará. Que palavra é essa? Se pois o Filho, o verbo encarnado, a palavra viva vos libertar, então de fato, verdadeiramente, sereis livres. A maioria dos homens escravos, a maioria das pessoas que estão no pecado, nos vícios, acorrentadas e atadas pelo inferno, é porque não tem uma vida devocional com as Escrituras, conhecimento bíblico, prático, é porque não está cravado em brasas no seu coração. É a Bíblia que liberta. Romanos diz, e o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois já não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Paulo escrevendo aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele está dizendo, a causa da minha liberdade é a palavra. 46. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonhareis. Davi estava dizendo aqui, qual era a fonte do seu evangelismo? O conteúdo. No que consiste meu evangelismo? A palavra. Davi está dizendo aqui, falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. A causa do meu evangelismo, o produto do evangelismo, a consistência do evangelismo é a palavra. Você tem que testemunhar as Escrituras para as pessoas, tem que pregar as Escrituras para as pessoas, tem que expor o Evangelho às pessoas. A causa, a substância, a fonte do evangelismo de Davi, a palavra. Testemunhe da palavra, pregue a palavra. Timóteo, insta,
prega, exorta, quer oportuno, quer não, em tempo e em fora de tempo. Mas prega o quê? A palavra. Portanto, ide e pregai o quê? Neopentecostalismo, babaquice, besterol, não. Pregai o evangelho a toda criatura da terra. O evangelismo consiste na palavra. Agora versos 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, no lugar das minhas peregrinações. Outra tradução diz: os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Cante a palavra. No versículo que lemos inicial diz qual é a forma do homem se louvar. Agora aqui, qual é a forma que o louvor deve ser? Ele está dizendo assim: os teus decretos são o tema da minha canção. O que o salmista cantava? Qual que era a letra do louvor? Qual que era a substância do louvor? Os teus decretos. Ele está ensinando qual que é a forma do louvor bíblico. Qual que é a forma do louvor verdadeiro. O que Davi cantava? Eu canto a palavra, eu canto as escrituras, eu canto o evangelho, eu canto doutrina, eu canto o Pentateuco, eu canto os salmos. O louvor contemporâneo tem que voltar para as escrituras. O louvor tem que cantar as escrituras. Sabe qual foi a maior forma de propagação da reforma protestante? Não foram as teses de Lutero, foram os mais de 50 hinos que ele compôs. E os hinos ensinavam doutrina. Os hinos de Lutero ensinavam a palavra, ensinavam o evangelho. As pessoas foram doutrinadas através da palavra. Eu não coloco o que está no meu coração no louvor. Eu não escrevo um tema que saiu de um sonho. Eu canto as escrituras, eu canto a palavra. Então, Salmo 54, 119, 54, ensina qual é a forma do louvor. Qual é a forma que o louvor deve ter? Os seus decretos são o motivo, ou são o tema dos meus cânticos, ou do meu louvor. A forma de se fazer louvor é ensinar texto, doutrina, Bíblia, em forma de canção. Vamos prosseguir. 55, 56. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei tua lei. Isto eu fiz porque guardei teus mandamentos. Vem cá. Você que tem problema com pensamento, quando deita na cama começa o bombardeio de moralidade. Pensamento turvo, torpe, sujo, imoral. Ou quando acorda, aquele momento de estagnação na cama. O salmista está dizendo assim, que de noite meus pensamentos, olha o que ele diz aqui, ó. De noite me lembrarei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Por quê? Isto fiz porque guardei teus mandamentos. Quer manter uma mente pura, santa, livre de setas, dardos, de pensamentos impuros, nocivos, imorais, profanos, perniciosos, perversos. Ele está dizendo, de noite, na hora do meu ócio, para perder a ociosidade, o ócio. De noite, quando eu estava quietinho, sem nada, me lembrei do Senhor, minha mente se ocupou de Cristo, de Deus, da verdade. Por quê? Fiz isso porque guardei tua palavra. Porque medito, me saturo dela, estou meditando nela de dia, lendo coisas sobre elas. Então no tempo da ociosidade, é a palavra que controla meu pensamento. Vamos continuar. 60. Apressei-me e não me detive a observar teus mandamentos. Meu irmão, o salmista está dizendo assim, apressa-te, é hoje que você tem que começar. Apressei-me em conhecer tua palavra, em estudá-la. Apresse-se. Vamos, o tempo é agora. Não espera comprar a Bíblia dessa tradução, disso, daquilo. Comece a estudá-la hoje. Apresse-te,
Vamos agora. 63. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Andem com gente que ama a palavra. Olha o que ele está dizendo aqui. Companheiro sou de todos que temem e guardam as suas palavras. Meu irmão, anda com gente que estuda a Bíblia. Seus melhores amigos têm que ser estudiosos da Bíblia. Tenha comunhão com gente que compartilha da Bíblia. Tenha comunhão com gente que estuda as Escrituras. Seja companheiros dos estudiosos das Escrituras. Cristãos espirituais, pessoas espirituais. Ande com gente espiritual. Ande com gente que pode te edificar, que pode te ensinar texto, ensinar doutrina, ensinar teologia, ensinar a interpretação do versículo. Seja companheiro desses. Davi está dizendo. Esses dias, essa semana, um jovem me mandou uma mensagem no meu celular: pastor, eu posso dormir na sua casa? Desse jeito. Falei, mas qual que é o argumento? Posso dormir na sua casa? Porque assim você me ensina os atributos de Deus, faz um devocional comigo, me ensina a Bíblia e ora de manhã comigo. Eu mostrei para a Suzana. Eu quero andar com gente que sabe Bíblia, pastor, que me ensina os atributos de Deus, que me ensina a palavra, que me ensina a Bíblia. Aí ele escolheu o pastor Paulo, né? Não que eu saiba alguma coisa, que eu acho que aqui na cadeia eu devo estar em 15º lugar de conhecimento escriturístico. Mas olha o que ele está dizendo. Eu sou companheiro de quem estuda as Escrituras, de quem medita, de quem tem vida devocional. Leonardo Ravenhill, diga-me o quanto um homem ora, e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Os maiores homens são os que têm maior vida devocional. Salmo, agora verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendeste os teus estatutos. Às vezes Deus permite provas e vales, aflições, porque assim contemplamos com maior beleza as suas promessas, as Escrituras. Foi-me bom ter sido afligido, passado momentos difíceis, porque assim eu interpretei, absorvi, pratiquei, meditei, compreendi melhor suas Escrituras, seus textos. Talvez alguns aqui estão precisando disso, para aprender a Bíblia. 72 e 77. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas, em ouro ou prata. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus é a tua delícia, é o banquete do dia. Café da manhã, aquele almoço gostoso, vai numa churrascaria, à noite um café da tarde, um pudim, um bolo. Mas a hora que você abre a Bíblia é a hora do banquete. A hora que as melhores fatias vão saindo é a hora do estudo expositivo do Evangelho. É ela a sua delícia, é o seu prazer. Vale mais que ouro e prata. Quando os carregamentos chegavam lá para o rei Davi, Salomão, ouro, prata, ele dizia, não, isso tem um certo valor, mas quando os pergaminhos se desenrolam, quando eu leio a Torá, quando eu medito nos juízes, estatutos, preceitos e mandamentos, eles são a minha delícia, minha completude, é deles que me farto. Seja o seu prazer as Escrituras. Meu Deus do céu, que isso destile, como ele mesmo vai dizer, mais doces ao meu paladar do que o mel, a palavra. Vamos continuar. Versículo agora 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Aqui ele está dizendo do valor da palavra. Sua palavra é eterna. Permanece no céu aqui, permanece na eternidade. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Diz, quem teve coragem de falar uma frase dessa? Buda, Maomé, Confúcio? Hare Krishna?
Mao Tse Tung, Stalin, Hitler. Quem teve? Passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. 2000 anos depois, elas estão tão vivas quando no dia que ele as pronunciou. Elas são eternas. Mais do que isso, aqui é uma alusão a Cristo. Para sempre a minha palavra permanece nos céus. Quem está no céu? Olha que João 3,13 diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. A palavra é o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Verso 14: e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para sempre o verbo, a palavra, o Cristo permanece nos céus. A palavra é eterna, a palavra é viva, ela é espírito e vida, ela é viva e eficaz, ela é o próprio Cristo encarnado. É o verbo encarnado. Verso agora 92. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois eles me tens vivificado. Olha aqui, se a tua lei não fosse a minha alegria, eu já teria perecido muito tempo. Sabe o que Davi está dizendo? Se eu fosse crente igual muitos aqui, muitos que vão me ver, que os valores estão nas coisas, nas cisternas rotas, eu já tinha me desviado. Mas a minha alegria é o pão vivo que desceu do céu, a pérola de grande valor, o tesouro escondido, os pastos verdejantes, eles são minha completude. Olha dizendo, se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que eu já teria perecido. Se eu viesse na igreja por causa de bênçãos, se eu estivesse motivado na igreja por outra coisa, não ser Cristo, eu já teria desistido. O salmista diz: nada que ele possa me fazer se equivale à sua própria pessoa. Eu me realizo não na cura, no milagre, no poder, na bênção, no que é terreno. Eu me realizo em ti, no que tu és, na tua forma, na tua força, na tua existência, na tua glória. Eu não quero o maná que Moisés deu ao povo, eu quero o pão vivo que desceu. Eu não quero a água da rocha, eu quero a água que a mulher samaritana bebeu. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar. 96. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Davi está dizendo assim, eu conheço coisas notáveis, estupendas, soberbas, bárbaras, extravagantes. Conheço coisas que me deixam estupefato. Conheço coisas estonteantes, assombrosas, miraculosas, prodigiosas, infinitas. Mas quando conheci a tua lei, eu vi que todas as coisas tinham limites. Mas o teu mandamento é amplíssimo, é ilimitado, não tem fim, sobrepuja todos os demais, as riquezas do conhecimento de Deus. Por isso Paulo vai dizer, ó profundidade das riquezas, tanto das ciências como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis são seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois possa lhe retribuir? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A palavra de Deus é ilimitada. Vamos ler o 98, 99 e o 100. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois esses estão sempre comigo. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito teus mandamentos.
Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Aqui ele está dizendo, olha para mim, o salmista está dizendo que ele, peraí, ver se eu não perdi o fio da meada. Que ele sobrepuja em sabedoria mestres, sábios, e mais velhos. Estou mais sábio que os meus inimigos, mais sábio que os meus mestres e mais sábio que os velhos. Ele sobrepujou os inimigos dele, pessoas de outras culturas com outro currículo, filosofia, etnia. Sobrepujou outros sábios e sobrepujou os velhos. Por quê? A palavra de Deus lhe deu mais sabedoria do que a sabedoria secular que os outros possuíam. Por isso que a filosofia, por isso que os estudos da filosofia, as ciências naturais, a psicologia, todos esses estudos, a ciência humana no geral, quando deparada com o conselho divino, ela dobra seus joelhos. Ela é ínfima, pequena, evasiva, fraca. Por quê? Porque Davi, pelo conhecimento bíblico, se tornou mais sábio que todos eles. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus, e Deus pega os sábios na sua astúcia. Quer tornar sábio? A palavra. Quer ter mais entendimento que teus mestres? Estuda a palavra. Quer sobrepujar teus inimigos? Estude a palavra. Você já viu alguns velhos? Jovens que entram na igreja e começam a ter mais sabedoria. Alguns anciãos, algumas pessoas mais velhas ficam intimidadas, com inveja, com dor de cotovelo. Por quê? Porque esses jovens adolescentes se tornam mais sábios do que esses homens velhos e vividos. Porque esses homens, apesar de velhos e vividos, de mestres, de doutores, não possuem muito conhecimento bíblico, então não possuem muita sabedoria. E esses jovens sobrepujam-se, se tornando mais sábios, porque dentro deles está o conselho divino, o testemunho das escrituras, a revelação de Deus, a palavra que os torna mais sábios. Daniel se distinguiu de todos na Babilônia. Por quê? Porque foi criado na lei dos seus pais desde pequeno. É a palavra. Quer sabedoria? A palavra. Quer sobrepujar os maiores? A palavra. Estamos quase terminando, calma, só temos mais 200 versículos. (105) Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. No original essa palavra lâmpada quer dizer tocha. Olha que tremendo, irmão. O mundo jaz em trevas. Lembra quando Jesus foi pego no Getsêmani? Pedro vai lá e corta a orelha com a espada do soldado Malco. Jesus pronuncia: Pedro, embainha a espada. Não sabia tu que se eu rogasse ao meu pai, ele mandaria 12 legiões de anjos? Aí Jesus vai dar um pronunciamento: porém, seu período das trevas e o momento da escuridão. Estamos vivendo um período de trevas, escuridão. As trevas estão mandando nesse mundo. O mundo jaz no maligno. Vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem de mim. Escuridão, trevas. Ninguém sabe por onde anda. Mas ele está dizendo aqui: você quer não se perder nesse mundo de trevas? Você quer achar o caminho? Quer conseguir enxergar nessa escuridão? Aplica a palavra na tua vida, porque ela é tocha para a tua vida, ela é lâmpada para os teus pés, e é luz que alumia os seus caminhos. Então a palavra te indicará como se conduzir, que decisões tomar, que caminhos andar, sem que você seja surpreendido. A palavra é guia, a palavra é luz, a palavra norteia, a palavra clareia, esclarece, revela. Aplique a palavra, para que você não seja confundido nesse mundo. Vamos continuar. Verso 130 agora. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A palavra alcança até os simples
ela dá luz, ela alumia, ela esclarece. Quando você, a exposição das suas palavras, quando você expõe a palavra, quando a palavra é explicada, destrinchada, ensinada, até os simples, até os mais ignorantes, os humildes, os que não têm muita capacidade, eles são esclarecidos, ela dá luz a eles, compreensão, revelação, tira ele das trevas e dá a eles entendimento do caminho da salvação, do caminho da verdade. Então a palavra alcança todas as classes. Não fique inibido de pregar para as pessoas menos ou mais doutas. Pregue, exponha a palavra para todos quantos você puder, porque ela tem poder de dar luz, esclarecer, alumiar, tirar das trevas e dar entendimento até os humildes e simples. Versículo 133 agora. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Como que está a tua luta contra o pecado? Como que está o seu combate com o miserável pecado? Ele está dizendo outra receita: ordena meus passos. Se eu caminhar na palavra, olha só, nenhuma iniquidade vai se apoderar. Que coisa tremenda. Olha o termo que está usando. A iniquidade, ela é intrínseca do homem, ela está dentro de você. Ok? Então todos pecaram. Com o advento da salvação, nós conseguimos ter domínio sobre o pecado. Então veja bem, você pode ter setas, tentações, você pode até cair. Agora se apoderar de você é como um sanguessuga, um parasita no hospedeiro. É aquele pecado te envolve, aquele pecado te domina, e aquele pecado começa a fazer parte da sua vida. Então ele se apodera de você. Você não consegue se desvencilhar desse pecado. Agora ele está dizendo assim, ordena meus passos na tua palavra, e os pecados vão vir, mas nenhum vai se alojar, se apoderar, se instalar em você. Ordena meus passos na sua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Virão tentações, eu lutarei, eu posso até cair, mas nenhuma vai prevalecer, me dominar e fazer parte da minha vida. Não vão se apoderar. Então você tem que andar na palavra. Ande, pratique, tenha uma conduta na palavra. Iniquidade alguma se apoderará de você. 140. Tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Sabe por que você deve amar a palavra? Porque ela é pura. Ela é pura. Ela é santa. Por isso deve ser amada. Ela é sacra. Ela é única. Ela não é corrupta. Ela não é passiva de contaminação, erro, corrupção. Ela é tão pura, por isso ela é digna de ser amada. Salmo 155. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Só há salvação através da palavra. Só há salvação através do Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho. Romanos 1, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Só na palavra se encontra salvação e vida eterna, pois o próprio Jesus diz, pecais e não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus, pois elas testificam de salvação e vida eterna. 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Meu irmão, deixo-vos a minha paz vos dou. Você quer paz? Muita paz, muita, abundante, paz interior, paz, reconciliar com Deus, paz, segurança. Tem os que confiam, os que amam
a tua palavra. Essa paz significa, eu tenho segurança nas promessas, eu estou fiado nas promessas, na justificação, nos méritos de Cristo, na obra de Deus realizada em Cristo no Calvário. Então eu tenho paz, e tenho paz nas promessas que Ele fez depois que me salvou. Aquele que começou boa obra em vós é fiel, aperfeiçoará até os dias de Cristo, a completará. Isso me dá paz, segurança. Eu estou fiado na rocha, num alicerce, e para eles não há tropeço, não há escândalos, não há obstáculo, não há coisas que os intimidem. Aqueles que estão fiados na palavra não se intimidam, não se escandalizam, não há tropeço, eles seguem para o alto e avante. Último versículo, versículo 176. Desgarrei-me como ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Ainda que um cristão saudável venha tropeçar, ele será trazido de volta, porque a palavra dele está dentro do coração. Esse texto é o que está em Ezequiel e em Jeremias. Colocarei a minha lei no seu coração e o meu temor, para que não se apartem de mim. A palavra está no nosso coração, e o coração que tem a palavra não se apartará para sempre do Senhor. Igreja, voltemos à palavra, voltemos às Escrituras, voltemos ao estudo profundo. Elas são vivas e eficazes, elas são palavras de Deus e não de homem, elas são o motivo dos nossos cânticos, a meditação das nossas vidas todos os dias, a base e razão da nossa fé. É nela que nós estaremos fortes. Deuteronômio capítulo 8, repetido por Jesus em Lucas e Mateus 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isaías 55, 11. Assim como as chuvas e a neve desce do céu e para lá não tornam, mas faz regar o chão, dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Isaías 8:20. Seca-se as ervas, caem as folhas, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. É a palavra. Não deixe a palavra por nada. Jeremias diz, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Ela é martelo que destrói a rocha, ela é fogo consumidor, é viva e eficaz. Não se aparte das Escrituras, medite, se alimente, estude, decore as Escrituras até se saturar. Decore versículos, decore capítulos inteiros, se possível decore livros inteiros. Dizem que Martinho Lutero decorou o livro de Romanos inteiro. Decore as Escrituras, viva as Escrituras, ela é a fonte da nossa força. Que a Deus seja dada a glória nesse dia, amém? Feche os seus olhos, vamos orar.